Organização dos órgãos de trânsito aqui no artigo 8º. Então vamos lá? Os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão os respectivos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários. Ok? Então, guarda aí essa letra, guarda aí este princípio, estabelecendo os limites circunscricionais de suas atuações. Então, nós já vimos algo muito semelhante anteriormente, né? Onde a gente vai ver aí que os estados e os municípios têm a competência para criar, para organizar os seus órgãos de trânsito. No artigo 9º, vai dizer que o presidente da República designará o ministério ou órgão da presidência responsável pela coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito, né? Ok? Então, hoje é o Ministério do Transporte, ok? Então, neste aqui não tem muita questão. No artigo 10º, nós temos a composição do CONTRAN, né? Então, quem compõe o CONTRAN? Os ministérios componentes. Os ministérios de Ciência e Tecnologia e Inovações, ok? Fazem parte do CONTRAN, de Educação, Defesa, Meio Ambiente, Saúde e Justiça. Esses são os principais. Agora, os ministérios adicionais das Relações Exteriores, da Indústria e do Comércio, da Agropecuária, Transporte Terrestre, Segurança Pública e Mobilidade Urbana. Então, são estes que compõem o CONTRAN. Neste artigo também vai dizer que podem participar dessas reuniões do CONTRAN outras entidades que não o compõem. Então, por exemplo, a Associação de Ciclistas de uma determinada cidade. Só que ao participar, essas associações não vão ter direito a voto, ok? Podem falar, podem opinar, podem sugerir, mas não podem votar. Lá no parágrafo 3º, olha, vai dizer sobre a presidência e quórum do CONTRAN. O CONTRAN será presidido pelo ministro de Estado ao qual estiver subordinado o órgão máximo executivo de trânsito da União, ok? Então, ou seja, hoje, né, é o Ministério do Transporte. Então, o presidente do CONTRAN é, por conseguinte, o ministro do Transporte. Ah, Cláudio, mas não é sempre assim? Não. Porque, por exemplo, o Ministério do Transporte hoje é um ministério, tem status de ministério. Mas poderia ser, por exemplo, uma secretaria de governo, né? Então, tem que ter essa expertise. E o quórum, né? O quórum simples, que é a maioria absoluta, ou seja, 50% mais um, para aprovação de uma legislação. Ok? Dando sequência ao artigo 11 suprimido, artigo 12. Quais são as competências do CONTRAN? Primeiro aqui, né, o estabelecimento das normas regulares, de diretrizes da Política Nacional de Trânsito, a formação, normatizar o processo de formação de condutores. Aqui significa estabelecer quais os conteúdos, o tempo, carga horária, projeto pedagógico, tudo isso. Sinalização, aprovar dispositivos de sinalização e equipamentos de trânsito, coordenação, coordenar os sistemas os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito,
câmaras, criar as câmaras temáticas, né, e estabelecer esse regimento, né? Então, sei lá, Câmara Temática de Meio Ambiente, Câmara Temática de Ciclismo, pode ser criada câmaras temáticas e estabelecer a legislação dessas câmaras. Procedimentos, estabelecer e normatizar procedimentos para infrações, fiscalização. Então, quando um agente te aborda no meio da rua, por exemplo, no trânsito, como que ele deve proceder? O que ele deve fazer? Ele tem que multar? Ele tem que orientar? Então, tudo isso é competência do CONTRAN, ok? E aí nós vamos ver agora sobre o funcionamento do CONTRAN, que estão lá nos parágrafos 4º, 5º do artigo 10, ok? E também no artigo 10A. Então vamos lá. No parágrafo 4º do artigo 10, vai falar sobre a representação ministerial, né? Que os ministros de Estado podem ser representados por outros servidores de carreira de alto nível, ok? No parágrafo 5º, vai falar sobre o secretário executivo, né? Compete ao dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União atuar como secretário executivo do CONTRAN, né? E no 10A vai falar sobre a participação externa, que é aquilo que eu falei para vocês, né? Associações, setores que são impactados pela proposta podem participar, podem ser convidados, mas sem direito a voto. Aqui no artigo 13 vai falar novamente das câmaras temáticas do CONTRAN, né? Essas câmaras temáticas, mais uma vez, são aqueles espaços nos quais são discutidas ações, né? São discutidas atitudes e ideias que vão impactar a vida de certo segmento em relação ao trânsito. Então, eles são órgãos técnicos que são diretamente vinculadas ao CONTRAN. E elas têm a função de quê? Assessorar o CONTRAN, né? Trazendo outras perspectivas, né? Para aquela ação que está sendo tomada. E aí nós vamos já para o artigo 14. O artigo 14, ele tem diversos incisos e nós vamos também apresentar as ideias principais desses incisos. Aqui nós vemos as competências do CETRANS e do CONTRANDIF. CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito, e o CONTRANDIF, a mesma coisa, só que para o Distrito Federal. Então, compete a eles o quê? Cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito e as normas de trânsito, elaborar normas no âmbito das suas competências, né? Responder a consultas sobre legislação e procedimento, estimular campanhas educativas de trânsito, julgar recursos contra decisões da Jari e dos órgãos executivos estaduais, coordenar as atividades de administração, de educação, engenharia, fiscalização e outras no Estado, ok? Sempre relacionado ao Estado ou ao Distrito Federal. Já lá no artigo 15, nós vamos falar sobre a composição do CONTRAN e do CONTRANDIF. A nomeação dos presidentes e membros dos CONTRANs e CONTRANDIF especifica que os presidentes e membros dos mesmos são nomeados pelos governadores, né? Então são os governadores que nomeiam. E que para que uma pessoa seja nomeada, ela tem que ter uma reconhecida
experiência no trânsito. No artigo 16, vai falar sobre as juntas administrativas de recursos e infrações, a JARI. Aqui estabelece que as JARIs funcionam junto aos órgãos executivos de trânsito e rodoviários. Estão responsáveis pelos julgamentos dos recursos contra as penalidades. Então, nesse sentido, ela tem uma natureza colegiada, ou seja, é formado pela junção de diversos e diferentes órgãos, tem a função recursal para julgar recursos contra penalidades e ela tem um regimento próprio. Ok? Bora lá então, dar mais um passinho. E aí, no artigo 17, ainda sobre o assunto da JARIs, vai falar sobre as competências das mesmas, né? Quais são essas competências? Julgar recursos, né? De recursos interpostos pelos infratores, né? Contra penalidades impostas pelos órgãos de trânsito, solicitar aos órgãos de trânsito informações complementares relativas aos recursos, visando melhor análise da situação e encaminhar problemas, informar os órgãos de trânsito os problemas observados nas autuações que se repitam sistematicamente. Então, por exemplo, está tendo uma multa sempre na mesma altura de determinada rodovia. Então, vamos olhar se é uma questão de sinalização, de estrutura da via, ou o que está acontecendo, ok? O 18 ele foi vetado e o 19 nós vamos falar sobre o órgão máximo executivo de trânsito da União e a sua competência, ok? O órgão máximo, né, executivo de trânsito da União é o Senatran, né? E este artigo vai listar aí quais são as competências dele. Olha, no que se refere às normas, né? Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas do CONTRAN. No que se refere à segurança, estabelecer os requisitos de segurança veicular, né? Então, o que tem que ter no veículo? Airbag, né? Tem que ter extintor de incêndio, né? Também no âmbito da educação, que é promover educação de trânsito e elaborar programas. No âmbito da supervisão também tem as suas competências, supervisionar, coordenar e fiscalizar os órgãos delegados. No âmbito dos registros, organizar e manter o RENAC, o RENAVAN, né, e outros registros. E no âmbito das estatísticas, organizar estatísticas de trânsito em todo o país. Ok? No artigo 20, vai falar sobre a Polícia Federal e sobre a competência da Polícia Rodoviária Federal. Então, quais são essas competências? Cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito, ok? Então, um carro da polícia, por exemplo, ele não pode descumprir a legislação de trânsito, salvo urgência, em atendimento, urgência e emergência, né? Realizar patrulhamento, né, ostensivo, ou seja, aquele patrulhamento do dia a dia, ok? Executar a fiscalização e aplicar penalidades, efetuar levantamento dos locais de sinistros, ou seja, de acidentes, credenciar serviços de escolta, assegurar a livre circulação nas rodovias e coletar dados estatísticos e elaborar
estudos. Ok? Já aqui no artigo 21, nós temos órgãos executivos rodoviários. Olha o que diz a letra da lei. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, no âmbito da sua circunscrição. Não? Então, o que compete a eles? No que se refere à legislação, compete-lhes cumprir, né, a legislação e as normas de trânsito. No que se refere ao planejamento, planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, pedestres e de animais. No que se refere à sinalização, implantar, manter e operar o sistema de sinalização e equipamentos de controle viário. E no âmbito da fiscalização, executar e fiscalizar o trânsito, autuar e aplicar penalidades nos casos de infração. Muito, muito bem, estamos progredindo. Agora, os órgãos executivos de trânsito. Aqui nós vamos ver quais são as competências dos órgãos ou de entidades executivos de trânsitos dos estados e do Distrito Federal. Este artigo, ele define a competência dos DETRANS, que são responsáveis, os principais responsáveis, aliás, pela formação de condutores e pelo registro de veículos. E aí, então, neste sentido, quais são as competências? No âmbito da habilitação, realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e também de suspensão de condutores. No que se refere aos veículos, vistoriar, inspecionar, registrar, emplacar e licenciar os veículos. No que se refere ao âmbito da fiscalização, executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas e as penalidades. E no que se refere às estatísticas, coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre sinistros de trânsito. Então, são essas as competências dos órgãos executivos dos estados. Aqui no artigo 23, nós vamos ter as competências das polícias militares dos estados e do Distrito Federal, que é executar a fiscalização de trânsito, quando e conforme o convênio firmado como agente do órgão ou entidade executivos de trânsito ou executivos rodoviários, concomitantemente com as demais agentes credenciados. Muito bem. E agora nós vamos falar sobre os órgãos executivos de trânsito dos municípios, aqui no artigo 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios no âmbito da sua circunscrição. Cumprir, fazer cumprir a legislação e normas de trânsito, né? Planejar e projetar e regulamentar e operar o trânsito de veículos, pedestres e animais. Implantar, manter e operar sistema de sinalização dos dispositivos e os dispositivos e os equipamentos de controle viário. Executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres, edificações de uso público e privado ou de uso coletivo. Então, são essas.
E no que se refere aos estacionamentos, né, implantar, manter e operar o sistema de estacionamento rotativo pago nas vias. Ok? E 25, no artigo 25, nós vamos ter os convênios entre os órgãos de trânsito, né? Os órgãos e entidades executivas do Sistema Nacional de Trânsito podem celebrar convênios, delegando as atividades previstas nesse código com vistas a maior eficiência e a segurança de usuário naquela via. Então, por exemplo, né, a gente tem lá o Porto de Santos. O Porto de Santos ele é privatizado. Então, o Porto de Santos pode fazer um acordo, por exemplo, né, com os órgãos de trânsito estaduais, municipais, para dizer, olha, tal e tal perspectiva aqui do fluxo, vocês vão fiscalizar, vocês vão reportar. Então, isso é possível. Os órgãos e entidades de trânsito poderão prestar serviço de capacitação técnica, assessoria ou monitoramento das atividades relativas ao trânsito durante o prazo a ser estabelecido entre as partes, com ressarcimento de custos apropriados.